Pessoal, não se fala em outra coisa. É o coronavírus na televisão, na internet, no rádio, em jornais impressos. A notícia do momento é só sobre o coronavírus no mundo e aqui no Brasil, que está avançando, se alastrando feito erva daninha e que chegou já aqui em nosso estado e na nossa região. Eu quero, dentro desse assunto, falar com vocês, trazendo algumas informações, algumas recomendações pastorais para que vocês possam, diante de tudo que está acontecendo, agirem de conformidade com a nossa fé, de acordo com aquilo que nos orienta as Escrituras quanto ao comportamento da igreja em face de tudo que está acontecendo no mundo. Minha primeira recomendação que eu gostaria de fazer a vocês diz respeito a julgamentos. Evitem julgamentos temerários. Eu tenho visto muitas pessoas julgando a atitude de alguns pastores, de alguns sacerdotes, que cancelaram as atividades de sua igreja em função dessa epidemia. Não julguem estes irmãos. Cada pastor, cada padre, cada líder de suas igrejas sabem o que é melhor para o seu povo. Cada região é afetada de um modo diferente da outra. Nós não fomos constituídos por juízes dos nossos irmãos. Cada membro de igreja, cada paroquiano, deve seguir a orientação dos seus líderes espirituais. Aqueles que acham prudente não realizarem os seus cultos e celebrações com um público maior, com um público superior ou até mesmo inferior ao que foi determinado pelo governo do estado de Pernambuco, que seria no máximo 500 pessoas. Eu acho que isso vai diminuindo à medida que os casos vão aumentando. Tem autoridade para fazer isso. Essas igrejas são bem orientadas pelos seus pastores, pelos seus padres, e sabem, estes que dirigem suas igrejas sabem o que é melhor para o seu povo. Portanto, não julgue aqueles que, por prudência, por cautela, preferem evitar aglomeração de pessoas em suas igrejas durante este surto e mantendo uma assistência espiritual via online, através de cultos online, de pregações, de celebrações eucarísticas e de qualquer outro tipo de assistência espiritual que cada igreja pode dar. Igrejas como a nossa, a igreja episcopal, é orientada por um bispo. Nós nos sujeitamos à autoridade do bispo, da diocese, que nos orienta como cada igreja, como cada paróquia deve proceder diante de tudo que está acontecendo. Então, não julguem aqueles que, por prudência, por cautela, cancelaram as suas atividades, as atividades de suas igrejas, alguns respeitando a orientação da igreja local, outros seguindo a orientação, como é o nosso caso, da diocese. Então, portanto, não julguem, orem por nossos irmãos, em qualquer circunstância em que eles se encontrem. Nossos irmãos em Cristo precisam de nossas orações, de apoio em um momento difícil como esse. O mesmo vale para aqueles que criticam as igrejas que mantêm seus cultos, suas missas, suas atividades regulares diante de tudo que está acontecendo. Repito o que disse, a premissa anterior vale também para esse caso. Há igrejas que seguem a orientação, a determinação de um conselho local ou de uma junta paroquial, de um conselho diocesano, do seu bispo, de um pastor presidente. Essas igrejas estão seguindo orientações e o próprio pastor da igreja, a liderança da igreja, sabe o que é melhor para o seu povo e sabe como lidar em situações como essa. E eu tenho certeza, absoluta convicção de que todos esses líderes estão procurando o melhor para o seu povo, quer aqueles que
cancelaram suas atividades por um tempo indeterminado, quer aqueles que mantêm as suas atividades, como é o nosso caso aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A nossa paróquia episcopal Canaã mantém até segunda ordem as suas atividades regulares. A nossa igreja é pequena, não congrega um número maior de pessoas, mas caso esse número seja a restrição seja para um número menor, vamos seguir a recomendação das autoridades. Esse é o segundo ponto que eu quero falar com vocês, evitando julgamentos, tanto para aqueles que mantêm as suas reuniões e aqueles que preferem não reunir, não congregar o seu povo, mas prestar assistência religiosa, assistência espiritual de qualquer outra maneira. Passando desse ponto, eu quero falar então já do segundo assunto. Orem pelas autoridades locais, mundiais e sigam a orientação das autoridades. Nós não somos autoridades, a igreja não é autoridade sobre assuntos de saúde pública. Há autoridades constituídas para isso. Então, se as nossas autoridades nos recomendam não expor pessoas ao risco, como é o caso das pessoas que são mais vulneráveis a contraírem este vírus, idosos, pessoas que têm imunidade baixa em virtude de tratamento, de outras patologias, essas pessoas devem ser protegidas. Sigam a orientação das autoridades. Se tiver que abrir o templo, se puder abrir os templos, abra os templos. Se chegar uma ordem de que temos que cancelar os nossos cultos, as nossas atividades, vamos fazer isso. Vamos seguir a orientação das autoridades constituídas e, acima de tudo, orar por eles, orar por todos os que estão sendo vitimados por esta enfermidade. Portanto, sigam a orientação das autoridades e orem pelas autoridades. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é: confiem na soberania de Deus. Não esqueçam que Deus é soberano. Existe um episódio na história de Israel, no período do reino de Israel, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20 e o versículo 12, que é a história da batalha, da luta do rei Josafá, o rei de Judá, contra os amonitas, contra exércitos inimigos que queriam invadir Judá. O rei convocou um período de oração, teve medo e orou, jejuou e proclamou jejum e oração sobre toda a nação. Isso demonstrava a absoluta dependência do rei Josafá, e querendo transmitir essa mesma ideia de dependência para o povo de Judá, para o povo de Israel, a necessidade de buscar a Deus em tempos de crise, em tempos de epidemia como esse que nós estamos vivendo agora. No versículo 12 diz: não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Esta foi a oração do rei Josafá, buscando ao Senhor em meio à crise, à ameaça que eles estavam enfrentando dos exércitos inimigos. Meus irmãos, o nosso caso inspira cuidado, inspira restrições, como tem sido feita em muitas igrejas como a nossa, não só quanto ao público presente em nossas congregações, mas a evitar abraços, cumprimentos com beijo, com abraço, com aperto de mão, a higienização das mãos com álcool gel, a distribuição da comunhão não mais na boca, mas todos recebendo a comunhão na mão. Nós vivemos este momento difícil, mas nossos olhos devem estar postos no Senhor. Não podemos nos esquecer que Deus é soberano, que Ele está acima de todas as coisas e Ele pode, quando quiser, conter esta epidemia
dar livramento ao seu povo e, por meio da sua graça comum, como tem feito ao longo da história humana, nos livrar, como fez tantas outras vezes, nos livrando de um mal maior, de que uma epidemia como essa se alastre ainda mais e cause danos ainda maiores. Portanto, vamos nos concentrar na soberania de Deus, em sua maravilhosa graça. Olhemos para o passado, olhemos para os nossos pioneiros na fé. Muitos sofreram muito mais do que nós estamos sofrendo hoje, ameaças reais de morte, e essas pessoas levadas muitas vezes presas, torturadas e assassinadas, martirizadas por causa da sua fé. Estas pessoas perseveraram, olhando para Cristo, crendo na soberania de Deus e vivendo na dependência da sua graça. Assim, também nós devemos estar em tempos como esse, concentrados na graça de Cristo e levando esse conforto, essa paz, esta convicção de que Deus é soberano para aqueles que entram em desespero, em estado de pânico. Sejamos fortalecidos pela palavra de Deus, que nos comunica os atributos de Deus, e consolemos também aqueles que não têm esta esperança. Levemos para eles esta mensagem de esperança. Portanto, essas são as minhas recomendações e, acima de tudo, as minhas orações estão com vocês, com todos vocês que me acompanham nestas redes sociais. Todos vocês fazem parte desta grande comunidade de cristãos que é a Igreja de Cristo. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor continue nos guardando, abençoando a nossa vida, e que o Senhor traga a cura para aqueles que estão enfermos e livre o nosso povo, o nosso país, livre o nosso mundo de um mal maior, contenha esse vírus. Jejuemos, oremos, estamos num tempo da quaresma, um tempo propício para jejum, para práticas de piedade como o jejum, com orações mais extensas. Façamos isso, colocando esses propósitos diante do Senhor, recorrendo a Ele, sempre em nome de Jesus, porque é nele que nós podemos todas as coisas, é no nome dele que nós podemos vencer todas estas ameaças e adversidades. Portanto, que o Senhor nos abençoe, sigam essas recomendações e não cessem de orar e de intercederem uns pelos outros. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.